Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Karina, eu sou PCNP aqui da equipe Conviva, da Diretoria de Ensino de Santo André, e hoje nós damos início ao nosso percurso formativo. Esse é o nosso primeiro encontro sobre neuropsicologia e o problema mente-cérebro, que faz parte desse nosso percurso sobre a neuropsicologia da aprendizagem. Por que é tão importante a gente aprender um pouquinho da neuropsicologia da aprendizagem? Porque existe muita coisa nas neurociências que a gente pode usar na nossa sala de aula para aprimorar tanto a nossa técnica quanto a aprendizagem dos nossos alunos. Então vamos lá. Bom, nós vamos começar falando um pouquinho do nosso precursor da neuropsicologia, que é o René Descartes. E aí vocês podem se perguntar, né, o que um filósofo tem a ver com a neuropsicologia? Primeiro, gente, que o René Descartes, ele era um filósofo, ele era físico e também era matemático, né? Ele nasceu em 1596 na França e faleceu em 1650 na Suécia. E por que hoje nós podemos considerar que ele foi realmente um precursor da neuropsicologia? Em função de toda a sua metodologia, da sua filosofia, naquela época, ele não tinha receio da igreja. Então, ele era muito engajado na dissecação de animais, né? Que naquele tempo era proibido, era mal visto, né? Pela igreja. Mas ele não tinha esse problema com a igreja e ele dissecava muitos animais, principalmente o cérebro. Então, ele era uma pessoa muito engajada no estudo do funcionamento do cérebro. E ele começou a realizar algumas pesquisas, né, sobre como o cérebro agia no nosso organismo. Por isso que, na atualidade, ele pode ser considerado o precursor dos estudos da neuropsicologia. No seu livro As Paixões da Alma, ele vai ser muito enfático quando ele diz: enfim, sabe-se que todos esses movimentos dos músculos, assim como todos os sentidos, dependem dos nervos, que são como pequenos fios ou como pequenos tubos que procedem todos do cérebro e contêm, como ele, certo ar ou vento muito sutil que chamamos espíritos animais. Olha que incrível, gente. Descartes já tinha notado que as sinapses, né, aconteciam no cérebro. Só que ele achava que era um certo ar, né, ou vento. Então ele não tinha conhecimento, claro, naquela época, que tudo isso era levado através de impulsos elétricos, né? Todos os nossos movimentos musculares, todos os nossos sentidos acontecem através das sinapses entre os neurônios, né? Através de impulsos químicos e impulsos elétricos. Mas ele já tinha uma ideia que isso acontecia. E naquela época ele achou que era um certo ar ou um vento, né? Que ele chamou de espíritos animais. Então, o que Descartes chamava de espíritos animais nada mais era do que o impulso elétrico, né? O impulso nervoso que o nosso cérebro mandava para os nervos, para os músculos, né? Para que a gente se movimentasse, tivesse toda a nossa atividade cerebral. Então, mesmo sem ter a tecnologia, né, que nós temos hoje, ele já conseguia explicar, né, com aquele vocabulário da época, o que estava acontecendo no cérebro, né? E já conseguia ver com muita clareza que todos os movimentos dos músculos, né, e todos os nossos sentidos partiam do cérebro. Agora nós vamos falar um pouco sobre algumas teses da relação mente-cérebro. Claro que nós não vamos nos tornar especialistas, mas são algumas teses que são importantes para a gente saber qual é a visão da ciência da atualidade sobre essa relação mente-cérebro. A primeira tese que eu trouxe aqui para vocês é a tese da possibilidade metafísica. O que essa tese vai estabelecer? Dentro da possibilidade metafísica reside o conceito no qual não se pode excluir a possibilidade de que haja uma substância não física que corresponda à natureza da mente. O que isso significa, gente? Que na possibilidade metafísica, esses estudiosos estão pesquisando que a mente talvez não esteja no cérebro. O que isso significa? Que a mente seja
criada por uma substância não física, mas que atua no cérebro. Então, seria algo externo ao cérebro e que o cérebro seria, na verdade, a ferramenta utilizada pela mente e não uma consequência do cérebro, né? Porque lá no início dos estudos da neuropsicologia, o que se dizia, né? Que era o cérebro que possuía a mente, né? O cérebro criava a nossa mente, a nossa personalidade, né? A nossa psique. Mas algumas pesquisas atuais, que é a possibilidade metafísica, está chegando à conclusão, né, dentro dessa visão, dessa teoria, de que, muito provavelmente, a mente tem um caráter não físico, né? Ela está fora do cérebro. E, na verdade, ela é só um instrumento do nosso cérebro, né? Por isso que é uma possibilidade metafísica, né? Está além do físico, né? Além do corpo físico. Tem muitos estudos a esse respeito, mas como é compreensível, né? Esse estudo também tem muita resistência, porque aí muitas vezes as pessoas já vão entrar, né, numa questão de que existe algo fora do corpo, né, que nos comanda. Então, às vezes é um tema um pouco polêmico, porque entra aí nas questões, né, de alma, né, da mente, que tem um pouco de resistência no meio científico. Mas é uma tese que é muito séria, né, ela está sendo ainda estudada, por isso que a gente chama de possibilidade metafísica, enquanto os estudos estão sendo feitos, né? Não é algo que ainda foi totalmente comprovado e totalmente aceito, né, por todas as áreas da ciência. Essa segunda tese, que é a tese do materialismo eliminativo, ela vai totalmente para o lado oposto, né? O que ela vai estabelecer? Nesta tese, as sensações e experiências como estados subjetivos qualitativos podem ter um caráter ilusório. Neste contexto, a neurociência avançada irá substituir a terminologia da psicologia popular por uma descrição científica de fato. O que isso significa? Para o materialismo eliminativo, não vai existir mais a subjetividade, né, tão presente na psicologia. Essa tese tenta trazer tudo aquilo que a gente sente, tudo aquilo que é subjetivo, para um contexto científico. Então, eles vão descrever as nossas emoções apenas como sensações do cérebro, né? Então, tudo que a gente experiencia de subjetivo, né, de emoção, vai ser levado para um lado totalmente material. Então, essa tese, gente, ela quer estabelecer que tudo que a gente sente, que a gente vive, nada mais é do que uma consequência do nosso cérebro. Que tudo vem do cérebro, né? E que isso é materializado pelo cérebro. Que não há algo subjetivo, né? Que não há algo além. Então, nesse contexto, o que vai acontecer? Tudo vai ser a base da neurociência, tentando eliminar essa parte psicológica, né, do subjetivo, do estudo do ser subjetivo. Também é só uma tese, não tem muita aderência, né, porque é muito complexo a gente falar que tudo é o cérebro, né, porque muitas vezes nós temos experiências diversas, né, e a epigenética já demonstrou que o meio onde nós vivemos, as pessoas com as quais nós dividimos a nossa vida, tem uma influência enorme no funcionamento cerebral, né? Então, o nosso cérebro, ele é 50% genético, né, vindo dos nossos pais, do nosso DNA, mas 50%, os outros 50%, eles são moldados pelo meio em que nós vivemos, né? Então, a gente não pode, talvez, se apegar a esse materialismo, porque não é só a matéria que é responsável pelo nosso funcionamento cerebral, pelo processamento das nossas ideias, né? Metade vem do meio ambiente, metade vem das nossas relações com as outras pessoas, relações de amor, relações de amizade. Então, talvez essa tese está um pouco destituída já no seu fundamento, porque a epigenética já nos trouxe esse conhecimento
de que metade do nosso cérebro é construído por nós, né, nas nossas relações. Eles já descobriram, por exemplo, que quanto mais a gente estuda, mais o nosso cérebro se modifica, tanto fisiologicamente como quimicamente, né? Então, quanto mais a gente estuda, por exemplo, aquelas circunvoluções, né, que nós temos no cérebro, aquelas dobrinhas, elas vão aumentando cada vez mais. Quanto mais a gente estuda, mais o nosso cérebro se modifica fisicamente, né? Então, não é só a matéria, né? Algo subjetivo, por exemplo, né, como o estudo, eu estudar bastante ou ler vários livros, vai ter um impacto físico na dimensão do meu cérebro. Então, isso a gente precisa ter em mente, né? Quando a gente fala dessa tese do materialismo eliminativo, a gente precisa sempre lembrar desse contraponto da epigenética. Mas é uma tese importante, né, para o nosso conhecimento, já que nós estamos falando um pouquinho da história da neuropsicologia. Essa é a terceira tese que eu vou trazer para vocês, que é a abordagem interdisciplinar. O que essa tese traz? As pesquisas mais promissoras são aquelas de caráter interdisciplinar, que reúnem a filosofia da mente e da ciência com a neuropsicologia, a neurociência e a ciência cognitiva. Nesta abordagem interdisciplinar, toda capacidade mental deve ter um correlato neural. Essa abordagem, gente, por que ela é a mais promissora? Né? Porque ela não fica eliminando nem só o subjetivo, nem só o material. Né? Ela une tudo que nós temos de conhecimento a respeito do funcionamento cerebral. E essas pesquisas terminaram realmente por ser as mais promissoras, porque como elas têm um caráter não eliminativo, né, elas buscam compreender o todo. Né? Então, o que está correto na filosofia da mente, né? O que é a mente? Então, a gente vai aceitar esse conceito de mente e vai estudar para ver se ele é verídico ou não. Nós vamos juntar com isso a ciência da neuropsicologia, nós vamos juntar a isso a neurociência, a gente também vai estudar a ciência cognitiva, né, que é a nossa capacidade de cognição, de aprendizado. Então, essa abordagem, por ela ter esse caráter interdisciplinar, ela é muito rica, porque ela parte de um princípio que não há preconceito contra nenhuma das outras teorias, né, das outras abordagens. Na verdade, ela tem o intuito de estudar tudo isso e ver qual parte se refere, né, ao funcionamento cerebral. O que cada coisa tem o seu lugar, né? Aonde que entra a mente, aonde que vai entrar a neuropsicologia, aonde que vai entrar a neurociência. Como se tudo isso realmente estivesse conectado, né? E a gente precisasse apenas destrinchar como que essas coisas se combinam para o funcionamento cerebral. Então, essa abordagem interdisciplinar, né, que é um pouco menos restrita, é a que tem obtido mais sucesso, justamente porque não elimina nada, né? Está aberto a todas as oportunidades e todos os estudos que estão acontecendo a respeito do funcionamento cerebral. Eu acredito que para nós, né, enquanto professores, essa abordagem interdisciplinar é a mais rica, porque ela nos ajuda em todos os aspectos, né? Não só no caráter subjetivo, que a gente traria da psicologia, mas também nesse caráter da neuropsicologia, né, que traz o funcionamento cerebral, da neurociência, no quesito do desenvolvimento infantil, né? Como que o cérebro de uma criança até 7 anos funciona, como que o cérebro dela funciona até os 14, como que o cérebro de um adolescente vai funcionar no ensino médio. Eu acho que isso sim é muito importante para a gente, né? Não só o aspecto subjetivo, mas quando a gente fala de neuroaprendizagem, a gente precisa ter esse conhecimento cerebral, né? De como o cérebro das crianças se desenvolvem, né, ao longo dos anos escolares, para que a gente saiba a melhor maneira de ensinar, né, de atingir esse aluno. Lembrando que o funcionamento cerebral, gente, pleno, né, do nosso cérebro, ele só acontece aos 30 anos, né, por volta dos 30 anos. Então, muitos de nós que já somos professores, né, vão estar aí com o cérebro em desenvolvimento também, né, junto com os alunos. Então, a gente precisa ter essa abertura, né, para poder aprender um pouco de cada coisa
que nos vai ser muito útil no nosso dia a dia na sala de aula, né? Que é esse o objetivo. Agora nós vamos falar um pouco sobre o surgimento da neuropsicologia. E para isso nós vamos estudar dois casos muito interessantes que marcaram, né, as neurociências na história do mundo. O primeiro caso que a gente vai estudar é o caso que ficou conhecido como o Monsieur Letin, né, o Sr. Tantan. Esse foi um trabalho, gente, realizado por Pierre Paul Broca, e ele tinha um paciente que se chamava o Sr. Le Borgne, né, que ficou conhecido como o Sr. Tantan. Porque esse paciente ele sofreu um acidente e perdeu o uso da palavra. E era incapaz de falar mais do que uma sílaba, que ele repetia 2 vezes, Tantan. Por isso ele ficou conhecido como Sr. Tantan, porque era a única coisa que ele conseguia pronunciar. O paciente acabou morrendo pouco depois, e quando foi realizada a sua autópsia, descobriu-se uma lesão específica no giro frontal inferior esquerdo, né? Nessa parte aqui do nosso cérebro. E é por isso que essa parte do cérebro ficou conhecida como área de Broca e o estado clínico decorrente como afasia de Broca. Então, toda vez que a gente tiver uma lesão nessa parte do giro frontal inferior esquerdo, nós vamos ter dificuldade de fala. Por que esse caso é tão importante, gente? Porque foi a partir dele que começou a se compreender que o nosso cérebro tinha partes específicas que cuidavam de cada uma das nossas funções cerebrais. Então, quando foi feita a autópsia, eles descobriram, nossa, ele não conseguia falar porque ele tinha uma lesão aqui. Então, muito provavelmente, o que eles pensaram? O processamento da fala está nessa área cerebral. E aí eles começaram a pesquisar o cérebro com mais afinco, tentando imaginar o que as outras partes do cérebro cuidavam, né? Qual parte era responsável pelo movimento, por exemplo, das pernas? Qual parte era responsável pelo processamento das emoções? Por isso que esse caso, né, esse primeiro caso que foi estudado pelo Pierre Paul Broca, acabou abrindo as portas para um monte de questionamentos que eles tinham naquela época, né? Qual parte do nosso cérebro cuidava do quê? E se a gente tivesse uma lesão naquela parte, né, o que ficaria comprometido? Será que o cérebro poderia se recuperar? Então, esse foi um caso, o primeiro caso muito importante sobre o estudo do funcionamento cerebral, que ficou conhecido no mundo todo. O segundo caso que eu vou trazer para vocês é o caso do Phineas Gage. Esse caso também é muito legal, porque foi um caso que realmente mudou a história da neurociência. Vocês podem perceber pela foto que o Phineas Gage perdeu o olho esquerdo, né? E o que aconteceu com ele? Phineas Gage era um jovem americano comum de 25 anos, até que em 1848, uma explosão acidental durante a construção de trilhos colocou uma barra de ferro de 1 metro atravessando o seu crânio. Então ele estava trabalhando, gente, na construção de uma estrada de ferro. E houve uma explosão acidental e uma dessas barras que eles estavam usando, né, para construir a estrada de ferro acabou voando e nisso que ela voou acabou atingindo ele no olho e a barra atravessou o seu crânio, né? Eu vou mostrar para vocês como que foi a gravidade, né, desse acidente e tudo o que ele proporcionou de estudo para a neurociência, por isso que acabou mudando a história da neurociência. Essa imagem que vocês estão vendo é uma imagem da reconstrução, né, mais recente do acidente do Phineas Gage, lá em 1848. Né? Então, agora com as possibilidades que nós temos, né, das imagens computadorizadas, essa é a imagem mais recente que eles conseguiram reconstruir da lesão que o Phineas Gage sofreu. Então, vocês podem ver que essa lesão foi gravíssima, né? Atravessou o cérebro do Phineas Gage, ele acabou perdendo esse olho, né, o olho esquerdo, e magicamente, né, ninguém sabe como ele não morreu, né, com essa lesão. Ele ficou 3 meses se recuperando em casa, né, acabou perdendo o olho, teve uma infecção, mas ele não morreu. Ele se recuperou dessa lesão e os médicos não acreditavam que alguém com uma lesão dessa gravidade, gente, naquela época, né, 1848,
pudesse sobreviver. Tanto que ele morava numa cidade muito pequena e os médicos das cidades maiores ali, mais ou menos a cidade mais próxima dos Estados Unidos, onde ele morava era Boston, né, que era uma cidade um pouco maior. O médico que cuidava dele na vila onde ele morava precisou levar advogados que comprovassem que aquilo era real e que ele realmente tinha sofrido esse acidente com essa barra de ferro, porque os médicos dos hospitais de Boston não acreditavam que alguém com uma lesão dessa gravidade que a gente está vendo aí na imagem pudesse sobreviver, né? Então foi um caso que foi muito curioso mesmo e as pessoas não acreditavam como que isso tinha acontecido, né? E como ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Depois desses 3 meses aí de recuperação que a gente vai ver no slide a seguir. Depois do acidente, Gage não era mais o mesmo doce rapaz. Tornou-se agressivo, explosivo e até profano. Inconsequente e rude, abandonou seus planos de constituir família e seu trabalho. Gente, o Phineas Gage, ele era um moço muito doce, muito educado. Mas depois desse acidente, ele se transformou em uma outra pessoa, né? Ele ficou agressivo, explosivo, e eles vão dizer até profano, porque o Gage era um menino que não falava palavrão, né? E depois desse acidente, a mãe dele se assustou muito, porque ele falava palavrão o dia inteiro, né? Ele xingava as pessoas, ele perdeu totalmente o que a gente poderia chamar daquele filtro social, né? Ele perdeu o verniz social, ele ficou sem filtro. Então ele xingava todo mundo, ele ficou muito agressivo, muito rude, abandonou esse emprego, né, da ferrovia, e ele tinha um plano de constituir uma família, ele também abandonou, né, essa noiva, ele não quis mais nada, não quis mais trabalhar e ficou muito agressivo realmente. Aí, alguns anos mais tarde, ele acabou se mudando dos Estados Unidos para o Chile, e ele foi trabalhar lá como cocheiro e tornou-se um indivíduo funcional. Com o trabalho, ele foi recuperando as suas habilidades sociais e estava cada vez mais reabilitado ao convívio. Mas ele acabou falecendo em 1860, né? Ele fica doente no Chile, volta para os Estados Unidos, né, para a casa da mãe dele. E aí ele tem, em maio desse ano, de 1860, ele começa a ter uma série de convulsões e acaba falecendo. Então, o que é importante a gente notar no caso do Phineas Gage? Primeiro, o que se estabeleceu? Que o nosso filtro social, a nossa capacidade de ponderar, né, de raciocinar, estava onde? Estava aqui no nosso lobo frontal, né? Foi onde ele teve o acidente, o nosso lobo frontal. Então, a gente sabe que uma lesão nessa parte do nosso cérebro vai prejudicar toda a nossa capacidade de razão, de ponderação, né, de raciocínio. Porque o Phineas Gage perdeu completamente o filtro de tudo, se tornou muito agressivo, né? Então, ele perdeu a parte do cérebro que fazia o quê? A mediação, né, com o social, fazia a nossa mediação com o outro, né? Ele perdeu essa capacidade momentaneamente. E o que é mais importante para a gente nesse caso? Quando ele voltou a trabalhar, ele começou a recuperar essas habilidades sociais. Como que isso aconteceu, né? Se ele teve uma lesão dessa gravidade no cérebro? Porque a neurociência, a partir desse caso, né, foi estudando e descobriu-se que, embora o nosso cérebro, né, tenha partes específicas que conduzem, né, que correspondem a vários processamentos cerebrais, quando uma área do nosso cérebro ela é atingida, né, ela sofre alguma lesão, o resto do nosso cérebro começa a trabalhar para suprir aquela parte que foi lesionada, né? Então, embora a gente tenha partes específicas, por exemplo, aqui da fala, aqui da razão, quando uma dessas partes sofre alguma lesão, o nosso cérebro ele trabalha em conjunto, né? Ele é um sistema. Então, se uma engrenagem do meu sistema falhou, as outras engrenagens vão trabalhar continuamente para recuperar e suprir aquela falta, né, da onde eu sofri a lesão. Então, vocês percebem que com o tempo, né, e muito importante com o trabalho, aí entra aquilo que a gente já falou da epigenética, da influência do meio social na nossa construção cerebral. Quando ele retorna ao trabalho no Chile, ele vai recuperando cada vez mais essas habilidades que ele havia perdido,
né? Então ele foi recuperando a sua personalidade. Então morreu aquela ideia materialista de que a personalidade era uma criação do cérebro. Porque mesmo quando ele sofre essa lesão e perde, entre aspas, essa personalidade, porque ele era um jovem muito doce e ele se tornou alguém muito agressivo, entre aspas, quando o cérebro dele vai recuperando, né, vai se recuperando de uma forma sistêmica, ele volta a ter a sua personalidade anterior, né? Então a gente percebe que a personalidade dele estava só no cérebro, né? Não estava, né? Porque ela se recuperou depois de uma lesão grave, né? Então ele perdeu e recuperou como? Né? Então começa a abrir um pouco mais o questionamento nesse campo, né, da subjetividade, junto com a parte da neurociência. E ele acabou se tornando muito reabilitado para o convívio, né? Ele era uma pessoa totalmente funcional, porque ele trabalhava, ele morava sozinho, né? Então, mesmo com uma lesão dessa gravidade, ele conseguiu se recuperar. E acabou falecendo em 1860. Então, mesmo ele tendo falecendo jovem, né, gente, a gente percebe que ele viveu 12 anos depois dessa lesão, né? E teve uma vida aparentemente normal, né? Morava sozinho, trabalhava, cuidava da vida dele, né? Mudou inclusive de país. Então isso é muito importante a gente notar, né? Que o nosso cérebro, ele é um instrumento fantástico, né? Que nós muitas vezes malbaratamos, né? A gente não usa tudo que a gente poderia usar da nossa capacidade muitas vezes, né? E não, às vezes a gente nem acredita nessa capacidade, né? Trabalhando nas nossas escolas, né? Com os nossos alunos. Então a gente precisa sempre ter em mente que não importa o diagnóstico, né, que a gente receba, que os nossos alunos recebam, né? O cérebro, ele é um instrumento fantástico, né? E através das relações com o outro, nós podemos auxiliar muito, né, os nossos alunos que têm algum comprometimento cerebral, né? Porque a gente já viu que o trabalho, a convivência tem um efeito concreto no funcionamento cerebral. Isso é muito importante que a gente para a gente ter em mente. Continuando agora a falar um pouquinho, né, da história da neuropsicologia, que tem tudo a ver com a neuroaprendizagem, a gente vai falar um pouco do Alexander Romanovich Luria. Né? O Luria ele foi um famoso psicólogo russo e ele era especialista em psicologia do desenvolvimento. Então ele fez muitas pesquisas a respeito do desenvolvimento infantil, né, do desenvolvimento do cérebro durante esse período da infância. O Luria, gente, foi o primeiro pesquisador a perceber algo muito importante, né, a relação do cérebro com o meio social, né? Então, segundo ele, o desenvolvimento e o funcionamento do cérebro se dão a partir das complexas interações entre fatores biológicos e sociais, que é o que hoje foi comprovado, né, pela epigenética. Então, naquela época, ele já tinha essa noção, né, de que o nosso cérebro ele vai se desenvolver com os fatores biológicos, né, com o nosso DNA, e vai se desenvolver também com os fatores sociais, que têm o mesmo peso nesse funcionamento. Mais adiante, ele vai dizer também que os vínculos funcionais entre as regiões cerebrais são construídos historicamente. O que isso significa? Que o nosso cérebro ele foi se moldando a partir das nossas necessidades históricas, né, enquanto espécie. Então, o nosso cérebro foi se adaptando ao longo do tempo à nossa necessidade. E aí ele nos traz um exemplo que é muito interessante, né? As áreas responsáveis pela linguagem se tornam funcionalmente conectadas às regiões vinculadas ao processamento visual e motor a partir da invenção da escrita. O que isso significa, gente? Que o nosso cérebro ele vai se moldando de acordo com a nossa necessidade. Então, quando a humanidade inventou a escrita, o cérebro, funcionalmente, já se conectou à parte da linguagem, que até então era só oral, né? Era só falada. A parte da linguagem aqui
do Paul Broca já se conectou funcionalmente a todas as partes que estavam ligadas ao processamento visual e motor. Porque na escrita o que a gente precisava? Enxergar e escrever. Né? A gente escrevia, visualmente olhava e escrevia. Então essas três áreas foram se unindo funcionalmente para que a gente pudesse desenvolver a escrita. Então nesse exemplo que ele traz, né, que é muito claro, fica muito fácil da gente enxergar o quanto o nosso cérebro é capaz de se moldar às nossas necessidades, né? Aquilo que a gente precisa. Ele vai se conectando e fazendo novas sinapses, né? Novos caminhos no processamento cerebral para atender aquilo que a gente precisa no nosso dia a dia. Dessa forma, o Luria foi o primeiro pesquisador que nos trouxe esse conceito de sistema, né? De que o nosso cérebro trabalha como um sistema. Então, ele dividiu o nosso cérebro em três sistemas, né? O primeiro sistema é a unidade sono-vigília, né? Que vai coordenar ali quando a gente está acordado e o que acontece quando a gente está dormindo. O segundo sistema é a unidade de processamento sensorial e armazenamento de informação, né? Então, são os nossos sentidos, a nossa memória. E o terceiro sistema seria a unidade de regulação e monitoramento de atividades, né? O que a gente está fazendo, né? Então, o movimento, o que nós estamos, regular esses movimentos. Regular o batimento cardíaco, por exemplo, né? Então, ele é o primeiro pesquisador que vai dizer que cada unidade compensa a atividade de outros componentes em caso de dano cerebral, né? Que foi realmente o ponto-chave, né, que mudou a história da neurociência, que o nosso cérebro era, sim, capaz, né, de se recuperar. Então, o Luria, gente, ele foi o primeiro pesquisador a trazer isso com muita seriedade, né, dividindo o nosso cérebro em sistemas, e aí ele acabou fazendo essa divisão de 3 unidades, né, que trabalhariam em conjunto para a harmonia, né, das nossas funções cerebrais de um modo geral. Dessa forma, quando nós vemos na atualidade, né, o conceito do estudo do cérebro nas neurociências, o que fica muito claro, gente, é o conceito de interação. Então, o Fuentes vai dizer que o aumento dos estudos sobre a conectividade estrutural do cérebro identifica que, ainda que a especialização funcional de regiões cerebrais seja inegável, é somente da interação entre as áreas que funções complexas podem emergir, que foi o exemplo que a gente acabou de ver da escrita, né? Então, uma função complexa, por exemplo, como a aquisição da escrita, só é possível com a interação de 3 áreas do cérebro, né? Tanto a área da linguagem, quanto a área do processamento visual e a área motora, né? Do movimento da mão. Então, o nosso cérebro só consegue atingir essas funções complexas através da interação de diversas áreas. Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara, né, para a gente, que embora o nosso cérebro seja especializado, né, cada parte do nosso cérebro seja especializada em algo, as nossas funções mais complexas só conseguem surgir através dessa interação dessas diversas áreas. Aqui nesse slide, a gente só vai resgatar um pouquinho daquele conceito que eu já trouxe para vocês da genética, né? Segundo as pesquisas mais recentes, realizadas na área da epigenética, a genética contribui com aproximadamente 50% da programação individual do cérebro, enquanto o ambiente proporciona oportunidades, experiências e vivências que influenciam os outros 50% do funcionamento cerebral no neurodesenvolvimento. Então, é aquele conceito, né, que na língua inglesa é chamado de nature versus nurture, né? O que vem da natureza e o que foi adquirido. E agora, ao invés de ser versus, né, o nature versus nurture, né, que seria nutrir, agora é nature e nurture, né? Os dois estão juntos, esses conceitos de genética. Então, 50% da natureza, né, da sua genética individual, que você recebeu dos seus pais,
E os outros 50% daquilo que você teve de oportunidade, de experiência e de vivência. Por que isso é tão importante, gente, para nós, enquanto professores? Porque nós temos a chance de mudar 50% de tudo aquilo que o nosso aluno nos traz, né? Então, mesmo que o nosso aluno não tenha uma genética muito boa, esse 50%, né, do cérebro dele que não foi muito desenvolvido lá na infância, né, talvez porque não faltou alguns cuidados ou teve realmente alguns problemas de alimentação que influenciam também no neurodesenvolvimento, nós temos nas nossas mãos a chance de oferecer a ele esse 50% de qualidade, né, de experiência, de oportunidade de vivência na sala de aula, que é capaz, muitas vezes, né, de compensar os outros 50%, que talvez não foram tão bem administrados, né, o nosso DNA ali. Então, isso é muito importante, né? Nós temos como mudar 50% do nosso cérebro, né, e dos nossos alunos. E não precisa fazer muita coisa, né? É só a gente proporcionar oportunidade, experiência e vivência. E nesse conceito, gente, né, não só oportunidade de aprendizado, né, experiências de aprendizado, de conteúdo, né, de matérias, mas uma experiência de relacionamento, né, de relações sociais, de aprendizagens socioemocionais, né? Tudo isso enriquece o nosso funcionamento cerebral e dos nossos alunos, né? Então, a gente tem nas mãos a possibilidade de mudar 50% daquilo que a gente recebeu, né, da nossa genética. E a gente não pode se esquecer disso nunca, porque é muito importante para o nosso neurodesenvolvimento, né, ao longo da nossa vida. Hoje, já se sabe que o nosso cérebro ele está em constante mudança, né? Antigamente, a gente tinha o conhecimento de que nós nascíamos com uma certa quantidade, né, de neurônios, e ao longo da nossa vida esses neurônios eles iam morrendo e não eram substituídos, né? E hoje a gente já sabe que os nossos neurônios eles nascem no cérebro, né? Eles atendem à nossa necessidade. Então, lá na região, por exemplo, do hipocampo, já se descobriu que nascem novos neurônios, mesmo no cérebro adulto. Então, isso é muito importante. Primeiro porque agora a gente não tem mais desculpa, né? De dizer, eu sou velho, não vou aprender mais nada disso, que eu já tô velho, meu cérebro já não aprende, né? Mentira! O seu cérebro é capaz de aprender absolutamente tudo aquilo que você quiser aprender, né? Talvez, se você não tem uma habilidade prévia, né, por exemplo, uma atividade muito complexa, que seria tocar piano, né, você vai demorar um pouco mais até você adquirir a leitura da partitura, né, ligar com isso a parte motora, né, do acionamento das teclas, por exemplo. Mas você consegue, porque o nosso aprendizado, né, a gente está muito ligado ao nosso neurodesenvolvimento, mas também o nosso neuroaprendizado ele está ligado às experiências. E o nosso cérebro não tem segredo. Ele aprende por duas maneiras únicas: esforço e repetição. Esforço e repetição. Então, nós somos capazes de aprender absolutamente qualquer coisa através do esforço e da repetição. Algumas pesquisas nos dizem que para que a gente domine uma atividade qualquer, por exemplo, tocar piano, pintar um quadro, né? Algumas pesquisas, inclusive, apontam que nós precisamos de 10.000 horas de treino, né? Quando você atingisse 10.000 horas de treino no piano, você seria um exímio pianista, né? Quando você atingisse 10.000 horas de treino de pintura, né, você seria um exímio pintor. É claro que essas pesquisas, né, não levam em conta o talento, né, natural que algumas pessoas têm, né? Essa pesquisa é mais de uma forma geral, mas serve para ilustrar que nós podemos aprender aquilo que nós quisermos aprender a qualquer momento da nossa vida, né?
É claro que nós temos aquelas janelas de oportunidades, né, que os professores já conhecem lá na infância. Mas isso não significa que nós, enquanto adultos, não temos essas oportunidades, né? O nosso cérebro, ele está em constante desenvolvimento, né? Atinge a maturidade só a partir dos nossos 30 anos. E nós podemos continuar aprendendo sempre, porque agora nós também já sabemos que os nossos neurônios se reproduzem, eles nascem lá no hipocampo, né? Quando nós precisamos dele. Então, quanto mais a gente usar o nosso cérebro, mais o nosso cérebro vai se desenvolver, mais sinapses serão criadas, né? Então, a gente precisa estar colocando essa nossa ferramenta sempre em uso, né? Alguns pesquisadores chegam a dizer que o nosso cérebro é como um músculo, né? Quando você vai na academia, faz bastante exercício físico, você fica musculoso, né? Os músculos crescem, se desenvolvem. E é a mesma coisa. O cérebro, quanto mais a gente usar esse cérebro, mais ele vai se desenvolver, mais ele vai criar aquelas circunvoluções, né? Mais sinapses ele vai apresentar, maior rapidez no processamento das informações ele vai nos apresentar. Por isso que é tão importante a gente ter em mente que não é só a parte genética, né? A parte estrutural, mas muito em conta também as oportunidades, as experiências e as vivências que nós temos no nosso dia a dia. Então, pessoal, para encerrar essa nossa parte, né, sobre a neuroaprendizagem, eu trouxe aqui o conceito de neurociência na escolarização, que é do Helvas, e ele descreve a neurociência na escolarização como uma abordagem a respeito do funcionamento cerebral, levando em consideração os aspectos biológicos, neurobiológicos, físicos e filosóficos voltados para a aquisição de informações, de resolução de problemas contextualizados e alicerçados no âmbito escolar. O que isso significa? É um resumo de tudo aquilo que a gente já falou. Quando a gente fala em neurociência na escolarização, nós estamos falando que nós, enquanto professores, precisamos levar em conta todos esses aspectos, né? Não apenas os aspectos biológicos e neurobiológicos, mas os aspectos físicos e filosóficos também. Então, a gente precisa levar em consideração o desenvolvimento da criança, né? O neurodesenvolvimento cerebral do nosso estudante, mas também todo esse desenvolvimento que é humano, né? Que está ligado às oportunidades, às experiências e às vivências. E tudo isso precisa ser contextualizado e precisa ser alicerçado no âmbito escolar. Por isso que é tão importante que nós, professores, tenhamos, né, esse conhecimento, né? Claro que a gente não precisa se tornar um especialista nisso, mas que a gente tenha um conhecimento básico, né, do funcionamento do cérebro, para que a gente possa identificar qual é a melhor maneira, né, de nos aproximarmos daquele aluno, de melhorarmos a aprendizagem dos nossos alunos, levando em consideração o que a gente pode trazer de bom da neuroaprendizagem para dentro da nossa sala de aula. Nós resolvemos colocar um adendo aqui no nosso ATPC sobre a neuroaprendizagem na pandemia, porque, infelizmente, né, nós ainda estamos na pandemia, então a gente vai trazer um pouco desses conceitos, né, de como está essa neuroaprendizagem durante esse período de pandemia da Covid-19 que nós estamos vivendo na atualidade. Vamos falar um pouco desse contexto, né, gente? Segundo a Unesco, quase metade dos alunos do mundo permanecem afetados pelo fechamento total ou parcial das escolas devido à pandemia do coronavírus, né? Esse dado é recente, né? É de agora, do mês de setembro de 2021. Né? Metade dos alunos ainda estão sendo afetados por esse fechamento, né? Parcial ou total das escolas. Então, é algo que atingiu proporções mundiais, né? E todos os pesquisadores estão buscando soluções, né? Como melhorar essa neuroaprendizagem nesse contexto, né, de pandemia, de ensino híbrido, de ensino à distância. E o que esses pesquisadores descobriram, gente? Aquilo que vocês já descobriram há muito tempo, né? Eles trazem esse contexto de que na sala de aula o professor tem alguns concorrentes, né? O colega de classe, um barulho na quadra ou na rua.
E em casa, essa concorrência aumenta ainda mais, né? Então, quando nós fomos obrigatoriamente transportados, né, para o ensino à distância, o professor passou a ter muito mais concorrentes do que aqueles que ele já tinha dentro da sala de aula, né? O estudante tem como distratores o videogame, o celular, até a geladeira, né? Por isso, se fez necessário rever as metodologias, que é o que todos nós, professores, já estamos vendo desde o início dessa pandemia, né? Em casa, o nosso aluno ele tem muito mais distratores do que ele tinha na sala de aula, né? Então, realmente, as metodologias tiveram que ser revistas, né? De uma forma muito abrupta, né? Muito rápida. Os professores tiveram que se adaptar de uma forma extremamente rápida a esse ensino à distância. E é claro que isso é um assunto para uma outra oportunidade, né? Mas isso trouxe consequências, né, emocionais, na saúde, no contexto de todos nós, né? Que não é o caso aqui, que é um caso para um outro ATPC, um outro estudo, mas a gente precisa ter em mente que em casa, realmente, o nosso aluno ele tem muito mais distratores do que aqueles que ele tinha na sala de aula. E isso teve um grande impacto no ensino EAD. Então, quando a gente fala, né, desse conceito de adaptação do ensino híbrido, do ensino EAD, algumas coisas a gente precisa ter em mente, né? É importante ter consciência de que na adaptação ao ensino híbrido ou à distância, é preciso prezar pela criatividade, praticidade, inovação e afetividade. A consolidação daquilo que é importante precisa de uma conotação emocional. Isso já é, gente, ponto pacífico, né, nas pesquisas científicas, de que a gente só aprende aquilo que faz sentido para a gente, né, no nosso contexto de vida, e aquilo que nos toca emocionalmente, né? Alguns pesquisadores mais audaciosos, né, mais vanguardistas, eles chegam a afirmar que ninguém ensina sem amor e ninguém aprende sem ser amado, né? Tamanha a importância da parte socioemocional no aprendizado de todos nós, né? Então, por isso que a gente precisa prezar pela criatividade, pela praticidade, pela inovação e pela afetividade. Eu acho que talvez o ponto mais importante seja esse ponto, né, da afetividade, para que a gente possa refletir um pouco mais, né? Porque as competências do ensino, todos nós já temos, né? Todos nós somos professores, todos nós temos experiência, né, no nosso trabalho. Então, eu acho que essas competências, né, de criatividade, praticidade e inovação, na atualidade são quase inerentes, né, aos nossos professores, porque a gente vive isso no dia a dia, né? A gente tem que se virar nos 30, né? A gente tem que se virar com o que tem, muitas vezes. Então, acho que isso já faz parte do nosso cotidiano. Mas eu acho importante a gente dar um pouco mais de atenção para essa parte da afetividade, né? Tanto nossa quanto dos nossos alunos. Até porque nós estamos passando por um momento muito difícil nessa pandemia, né? Onde as relações ficaram muito abaladas, né? Nós ficamos também muito estressados, né? Muitos ficaram adoecidos, né? Com o isolamento social. Então, eu acho que nós precisamos dar um pouquinho mais de importância nessa parte da afetividade presente, tanto nas nossas relações, né, com os nossos pares, quanto nas relações realmente de ensino-aprendizagem. Bom, pessoal, nós aqui da equipe Conviva, nós agradecemos a vocês por terem assistido esse vídeo, agradecemos a paciência, né, é um vídeo razoavelmente longo, e nós nos colocamos à disposição. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem perguntas, tiverem comentários, né, alguma crítica, alguma sugestão, se sintam à vontade para enviar um e-mail. Eu coloquei o meu e-mail ali, é carinalice@professor.educacau.sp.gov.br. Sintam-se à vontade para tirar dúvidas, perguntas, comentários e até mais.